Olá, Thelma, tudo bom? Agora vai. Agora entrei na hora Olá, certa. Elba. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bom? Desculpa de novo ter entrado na hora errada, a gente mudou o horário agora, eu não me toquei. Depois dos 3 meses às 19 horas, acabamos fazendo agora 19h30 e pelo visto tem realmente mais público às 19h30. É... André, já na expectativa de escutar Thelma conversando. E já temos umas 5, 6 pessoas. Eu acho que já dá para começar. Realmente estamos. O pessoal está entrando mais rápido agora. Bem-vindos a mais uma live da Junior Achievements Bahia. Hoje a gente vai começar com o Thelma Bastos, com o tema Quais os desafios da liderança para gerir a transformação no contexto atual. Thelma é psicóloga com formação em desenvolvimento humano, consultoria organizacional com 32 anos de experiência em gestão de pessoa e está por detrás do desenvolvimento de pessoas da Escola Baiana de Medicina. É uma das responsáveis por fazer a Escola Baiana de Medicina pelo segundo ano consecutivo, está no ranking das melhores empresas para se trabalhar pela Bahia, pela GPTW. Thelma, bem-vinda. Bem, obrigada, Leonardo, obrigada pelo convite da JA Bahia, né? Junior Achievement Bahia, né? Uma instituição que já está há 15 anos na Bahia, não é isso? Ajudando jovens aí a empreender, né, suas carreiras, né? Então é um prazer, um privilégio estar aqui falando para um público também que são o futuro, né? Do Brasil, futuro, do amanhã, né? Então é muito legal e sobre um tema que eu acho que é muito interessante para a gente debater, para a gente discutir, que é como liderar nesse desafio que nós temos aí, né? De liderar e agora o que é que a gente vai fazer, né? Para liderar no meio dessa turbulência toda, para gerir, para fazer a transformação que nós precisamos para acompanhar esse mundo. Então, estamos aqui para uma discussão, Léo. Com certeza. Espero que A seja Junior bacana. Achievement está há 15 anos Uhum. na Bahia, mas estamos há 100 anos em funcionamento no mundo, iniciando nos Estados Unidos, em um projeto que acabou gerando a formação de congressistas, de presidentes de multinacionais e tudo mais. Uma história excelente e que teve bons resultados no Brasil inteiro. E aqui na Bahia também, nós vemos ex-achievers, que é o nome que a gente dá para as pessoas que passam pela sala de aula, que acabaram se tornando empresários, acabaram se tornando empreendedores e acabaram desenvolvendo seus negócios ou melhorando a questão da família, ou seja, trazendo crescimento pessoal e profissional para as pessoas. Thelma, a gente Isso é muito ficou bacana. de conversar com você justamente sobre esse novo paradigma que se cria com essa nova situação do mundo, esse novo normal, a palavra que muito se comenta, seja em Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde for, esse tal desse novo normal, o que de acho seja isso. Empresas tendo que se readaptar. A gente está na iminência agora, na segunda-feira, de retomada de atividades da fase 2, bares, restaurantes, academias, etc. e tal. E temos líderes que são perdidos, não só na esfera empresarial, mas também na esfera política. Existe um gap profundo de liderança no mundo inteiro, no mundo político em especial, e no mundo empresarial Perfeito. temos muitas pessoas que estão se chacoalhando, tentando achar qual é o caminho, o norte, muito confusos no trato com as pessoas, especialmente que a gente está tendo uma reviravolta, resgatando o que se tentou fazer lá atrás do tal do home office, trabalhar de casa, e agora já é prática, já é realidade. Se você pegar o telefone e ligar para um banco hoje, para Porto Seguro, para o Itaú, vai cair variavelmente na casa da pessoa. É uma coisa surreal, espetacular, um bravo muito novo, como dizia a novela, o romance, Admirável Mundo Novo. Uhum. Como é que você enxerga a situação e o papel da liderança inserido nesse contexto? É um novo normal? É um resgate de habilidades que sempre existiram, mas são readaptadas ao passo do tempo? Ou a gente tem que aprender algo que não aprendemos? Ou
adaptar algo que nós tínhamos anteriormente? Eu acho que as habilidades sempre existiram, né? As empresas que estão à frente, que estão passando por esses momentos de maior crise, o fundamental é a cultura organizacional dessas empresas, né? E quem faz e quem constrói essa cultura e quem ajuda a construir essa cultura, essa é uma organização que tenha propósitos, né? Ou seja, gere significado para seus colaboradores e é a liderança que faz essa transformação, né? Então, essas habilidades hoje, né, de adaptabilidade, né, de inovação, de criatividade, de foco em soluções, de entender as dores e ser rápido, ágil, para trazer as soluções, né, que é o que a gente está vivendo hoje. O que faz algumas empresas andarem mais rápido do que a outra? Eu acho que a diferença está nisso. As habilidades e competências existiam, alguns valorizando mais, outros valorizando menos, né? Mas as pessoas têm essas habilidades e competências, né? Mas o foco, né? Onde é que a gente está vendo essas transformações acontecerem de uma forma mais ágil? Nas organizações que têm significado, nas organizações que têm lideranças fortes, que constroem transformações, certo? Constrói transformação pautada em quê? Pautada em confiança, em transparência, né? Em discursos, de fato, de entender, foco nas pessoas, né? Porque todos os resultados são as pessoas que trazem, né? Quem movimenta uma instituição, uma organização, são as pessoas, né? Então, quando foca nas pessoas, naturalmente elas dão resultados, porque aquele olhar legítimo de ver as pessoas, de acolher as pessoas, de pensar nas necessidades que elas têm, né? Desenvolver em suas carreiras. Se isso é uma intenção genuína, faz parte do DNA da instituição, isso está pautado nas suas ações, não só no que está dito na sua visão, na sua missão, né? Nos seus valores que estão impregnados nas paredes, mas no que ela está trazendo no seu dia a dia. Se isso é uma verdade, certo? Ela se solidifica, ela se consolida dentro entre os seus colaboradores, né? E faz com que esses desafios que acontecem, como esse, como a gente está enfrentando, ninguém jamais viveu tanta incerteza como estamos vivendo hoje, né? Quem poderia imaginar que de uma hora para outra a gente estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Nós tivemos muitas crises, né? Talvez porque a gente esteja vivendo essa, diga talvez essa seja pior, né? Porque nunca paralisamos tanto no mundo inteiro, né? De uma forma tão sincrônica, né? A gente está todo mundo vivendo quase que ao mesmo tempo as mesmas dificuldades e nós estamos nos reinventando, né? E essas organizações, elas têm essa capacidade de se reinventar mais rápido, né? É a liderança que faz esse trabalho. Você falou uma coisa interessante no significado da empresa. Me lembra muito o livro de Simon Sinek, que ele fala, Simon Sinek, que ele fala em busca do porquê a empresa existe, da razão de existência da empresa. E me remete também, a gente tive uma conversa há umas semanas atrás, com um ex-executivo de uma pessoa que trabalhou em grande multinacional baiana, na fundação, e a gente conversava sobre a cultura da empresa, sobre a força, como a cultura estava impregnada em todos os setores da empresa. E como coisa que se discutiu quando houve uma debacle e uma confusão com essa multinacional, foi como quando eles passaram a desviar do caminho natural da cultura empresarial e passaram a não utilizar
aquele norte criado pelo fundador lá atrás, pela tecnologia empresarial, tecnologia de desenvolvimento organizacional e tal, a empresa começou a se sacudir um pouco mais, perdeu o norte e se desenvolveu e houve toda essa debacle que aconteceu durante o caminho. Então, você falou da importância da cultura estar enraizada na empresa. Aqueles três nortes que são tão batidos em escolas de administração e que por algum tempo se pensou em empresas, até empresas grandes, empresas com faturamento de alguns milhões de reais, acharam que era uma besteira, que era uma coisa sem sentido, você ter qual é a visão da empresa, que é atribuída diretamente ao fundador, qual é a missão, quais são os valores, etc e tal. Isso ainda está tão válido assim? Hoje sempre esteve válido? Ou essa história de isso é mimimi, é besteira e tal, como eu acho que está errado, é uma conversa para boi dormir de quem não sabe o que está falando, que é a visão minha. Uhum. Você tá. Veja só. A gente, Deixa eu deixar claro, a visão minha que eu falo, eu acho que são princípios válidos que devem nortear a empresa. O que eu acho errado é as pessoas acharem que isso não é mais válido e não deve mais ser uma preocupação na criação de uma empresa, de uma organização qualquer. Quando se você não tiver, eu acho que o que você não pode é estar espelhado a missão, a visão e os valores apenas no papel. Como é que você pode traduzir isso no seu dia a dia? Então, por exemplo, de uma forma bastante objetiva, como você vai modelar um comportamento de um liderado seu quando ele tem uma ação que não condiz com os valores da instituição? É fácil você dar um feedback para ele, né? E isso é o que a gente cultua dentro da nossa organização. Essa atitude que você demonstrou aqui tem a ver com esse valor que nós cultuamos aqui dentro. Então, é mostrar para as pessoas o quão convergente ou dissonante elas estão com esses valores, e isso vira uma prática efetiva. E também na demonstração de ações, né? Então, na Baiana, a gente tem nós somos uma escola, né? Que temos mestrado, doutorado, né? Mas o nosso valor, né, além do servir, porque está impregnado do colaborador, de qualquer posto de trabalho, entende a organização com essa missão de servir. Está no DNA dela. Nós sentimos isso. Você entra no ambiente, você sente as pessoas com prazer em servir. Nós selecionamos pessoas com alinhamento de valores. Porque o técnico você ensina. Mas o valor, o comportamento, aquilo que você aquilo que você valoriza, aquilo que você acredita, é difícil de você formar dentro de uma empresa se você não já tem alguma coisa que vá ser ressonante, né? Você vai ser convergente com isso, né? Então, acho que não é não ter, é o como fazer que faz a grande diferença, né? Como é que eu posso construir isso para construir dentro de uma cultura? A transparência, a intenção de como é que eu posso, enquanto líder, desenvolver, ter uma preocupação genuína de como eu posso ser um mentor para os meus liderados, como é que eu posso desenvolvê-lo, e o que ele precisa. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo típico nessa pandemia, né? Tá todo mundo vivendo aí um home office. Quem pensava um dia em normatizar isso, né, como um padrão dentro da instituição, agora veio para ficar, não tem como. Você deixar de fazer home office depois do que nós vivemos agora, porque está dando certo, né? Quem tem atividades que possam ser feitas em home office é produtivo, tem sido produtivo, né? O trabalho. Você tem que fazer, talvez, trabalhar de forma híbrida, mas ele tá aí para ficar, né? E foi uma experiência que a gente teve, que foi precipitada para muitas organizações, né? Mas a gente hoje vive um home office também muito especial, porque você está em casa, você está com filho, muitas vezes um filho pequeno, né?
Você tem a casa para cuidar, você tem a comida para fazer, né? Porque os serviços, quem tem empregado, bastante complicado. Então, ou seja, você tem um monte de atividades para dar conta, inclusive do seu trabalho, numa carga horária que não é factível você cumprir as 44 horas semanais, como você prevê. Então, é mais importante você perguntar para o seu colaborador, enquanto líder, qual a carga horária factível que você pode cumprir e esteja inteiro para entregar aquilo que você se comprometeu a entregar para mim dentro daquele determinado período, como você flexibilizar isso, certo? Para que as pessoas não entrem em sofrimento, né? Então, essa é uma preocupação muito importante e que eu acho que isso é valor, né? Uma organização que realmente tem um foco nas pessoas, se eu tirar dessa pessoa a tranquilidade, o sossego dela, o que é que ela vai me entregar? Mas se ela tiver 6 horas do dia, onde ela se dedique integralmente à tarefa, como ela vai me entregar isso? Ela vai me entregar aquilo inteiro, porque ela vai estar inteira para isso, e ela vai se organizar nos diversos papéis dela durante o dia, para que ela possa estar inteira como mãe, inteira como profissional, inteira como esposa, isso eu estou falando como mulher, né? Então, assim, o líder é isso. O líder, ele tem que pensar, né, de que na hora em que eu mudo a situação, eu também tenho que entender o contexto que as pessoas estão, e é individual, não é coletivo. Não é uma regra para todo mundo. Não é equidade, não existe equidade se não for feito de forma customizada. Porque a situação de Thelma não é a situação de Leonardo. A situação de Maria não é a situação de João. Então, o líder, ele procura saber. E quando isso é a prática de valor, né, no dia a dia. Então, é assim que você transforma valor efetivo dentro de uma cultura organizacional. Você saber que o seu chefe, seu líder, né, vai estar te escutando, entendendo as suas necessidades, e ainda vai te perguntar sobre isso e vai suportá-lo, no sentido de dar realmente o suporte que é necessário. As ferramentas, né? O tempo que você precisa para administrar os conflitos que você está vivenciando. Nós fizemos uma pesquisa com os colaboradores, primeiro para entender o que é que eles precisavam. Foi a primeira coisa que a gente fez. Que necessidades eles estavam tendo? A gente tomou um susto muito grande pelo nível de ansiedade, o nível Isso de foi angústia. pré-pandemia ou durante a pandemia? Durante a pandemia, lá assim que Isso me leva startou, até a pergunta que eu ia fazer, como vocês estão trabalhando com isso na Baiana, você já pode encaixar na resposta. tá, ok. Então vem a sua Sim, pergunta. é isso que eu ia perguntar, como vocês estão trabalhando, como é que a Baiana está trabalhando essa nova liderança durante a pandemia? E você estava explicando meio que isso, que vocês fizeram já uma pesquisa prévia para entender qual eram as necessidades dos colaboradores, das Dos líderes pessoas, e dos dos seus líderes colaboradores. e os desafios dos líderes para liderar em uma realidade remota. Aí, Isso. como é que foi isso? A gente primeiro foi ouvir os líderes, né? Entender quais eram as angústias. Muitos estavam muito angustiados com a situação de seus liderados, porque as pessoas moravam em bairro que estava tendo uma epidemia mais forte, um foco maior, pessoas próximas adoecendo, medo de familiar idoso adoecer, o medo seu de adoecer, né, do próprio colaborador. Então, muitos medos, muitas angústias, né? O medo de perder o emprego, porque apesar de que na Baiana, nenhuma medida de suspensão de contrato de trabalho, de redução de carga horária, nenhuma medida desse tipo foi tomada, certo? Nós realmente recuamos com os colaboradores e asseguramos
Quem pode trabalhar em home office está trabalhando em home office. Quem não pode, quem é de risco, está em casa, né? Quem pode ter atividade está tendo, e quem não está tendo, sendo de risco, ainda está em casa, né? E nós não trouxemos nenhum prejuízo financeiro para esses colaboradores, né? Não adotamos nenhuma medida. Mas mesmo assim, algumas pessoas que não estavam, porque algumas escalas presenciais estavam acontecendo, o ambulatório, né, que tem atendimentos, certo? A escola passou a ser totalmente virtual, né? A gente trabalha com telepresencialmente, presencial, né? As aulas são telepresenciais, então tem As toda aulas a seguem plataforma, normais, então? seguem normais. No momento em que eles ficaram 30 dias demos 30 dias de férias, foi uma decisão da nossa CEO com a área acadêmica, de dar férias quando estourou a pandemia, dar férias para os docentes, para nós nos prepararmos melhor para essa transição, que foi os professores vieram para serem capacitados nessas metodologias digitais, né? E passaram. A transformação que ia acontecer em 2 anos aconteceu em 35 dias, certo? Então, mudando o currículo, adaptando tudo de uma forma que não houvesse menos perda para o ensino, né? Porque a baiana tem uma preocupação muito grande com a qualidade de ensino, né? Ela é nota máxima no MEC, ela tem uma expectativa muito grande também dos alunos em relação a isso, né? Nós passamos não vou dizer que foi um momento sem turbulência, porque isso não existe, todo mundo passou pela turbulência, mas acho que a gente conseguiu, porque existe de fato essa coerência muito grande, essa qualidade é algo assim como é um valor institucional que a gente não abre mão, então todo mundo se junta. A instituição ela tem uma veia muito colaborativa, então na hora que há uma crise, as pessoas também estão muito disponíveis para contribuir e contribuem muito, então é uma força muito grande, né? Ou seja, na E conversa agora você já resgata o que eu perguntei atrás. Cultura organizacional embebida no dia a dia da empresa e inserida desde o recrutamento, da seleção até a liderança, por exemplo, dos líderes até os subordinados em todos os níveis hierárquicos, e a criação dos valores, princípios da empresa lá atrás pelos fundadores, que são transmitidos até hoje por todos os partícipes dessa instituição. Isso. Vocês colocaram isso Dá tudo um na prática. engajamento. A gente Engajamento realmente social. tem um engajamento muito forte, né? Que é gerado por isso. Mas é uma relação, Leonardo, de muita transparência. Então, por exemplo, uma das ações que a gente viu que muitos colaboradores, principalmente esses que estão sem atividades, estavam muito inseguros, com medo de perder o emprego. Na hora que a coisa ficar difícil, nós seremos os primeiros a sair, né? Então, uma das ações, de 15 em 15 dias, a direção manda uma carta a todos os colaboradores. Vai um áudio e vai uma carta escrita, com o mesmo texto que está no áudio. E essa carta é muito amorosa. É mostrando o que ele está contribuindo, que não importa a função que ele esteja, o fato, se ele estiver em atividade em casa, ele está cumprindo com o nosso compromisso, que é ele está cuidando dos outros, quando ele está cuidando Isso de si. sempre ocorreu ou é agora? Essa proximidade de relação sempre ocorreu, mas a gente materializou isso no distanciamento físico, né? Através dessas cartas e áudio. Isso está vindo, de cada 15 dias é um diretor que fala. Então, se ele é o diretor financeiro, ele traz informações sobre como está a saúde financeira da instituição, de uma forma geral, e traz um estímulo às pessoas.
certo? E valorizando, e é muito bonito. São Eu só lindas achei as cartas. sensacional. Ainda abre um problema grande em empresas modernas, que é aquela cultura de silos, onde as informações ficam fechadas em determinados grupos e não circulam. E você cria uma maior quebra, uma barreira que é a do boato, que acaba causando tensão, acaba causando conflito e instabilidade. E a gente resgata o que você falou anteriormente, que é criar um ambiente de trabalho onde a pessoa não se sinta pressionada e angustiada por trabalhar. E essa cultura de silo tende a criar muito favorecer essa situação. E você fazendo isso, você cria uma comunicação aberta entre empresa e funcionário, que às vezes não está sabendo o que está acontecendo no financeiro ou no operacional, ou em uma gerência institucional para novas parcerias, novas instituições, participem, enfim. Achei sensacional. E dá ao colaborador o sentimento de pertencimento. Né? É o diretor que está falando com ele. Né? A despeito do cargo que ele tenha na instituição, da função que ele exerça. Certo? E a gente fez uma pesquisa, a primeira, na verdade, pesquisa que a gente fez foi quando houve o primeiro distanciamento, né, a partir de 17 de março, que a gente está nessas condições, na Baiana, foi uma pesquisa de canais de comunicação. A gente dividiu isso com as lideranças, né? E as lideranças pesquisaram, identificaram e trouxeram. Então, cada equipe, a gente sabe qual o melhor caminho, se é Instagram, se é WhatsApp, qual é o caminho que as pessoas mais usam. E o vencedor realmente foi o WhatsApp. Então, a gente hoje, em questão de 5 minutos, a gente dissemina a informação super rápida por toda a instituição, através desses canais, né? Que isso também é muito bacana, né? Então, coisas que a gente poderia ter feito antes, né? Fomos fazer agora no momento de crise. E isso está dando uma sinergia, né? Apesar da gente estar no distanciamento físico, né? A gente tem uma sinergia, a gente sente falta do presencial e a gente está estamos juntos nos valores, nos propósitos, nos desafios, né? É uma atividade, os nossos desafios são compartilhados. Então, a gente consegue contribuir, né? Para essas soluções. Isso. A gente tem já tem algumas perguntas aqui no chat. Andréa Dantas, que está bem ativa aqui na conversa e participando muito, ela fala comenta que a experiência dela do home office, apesar de ser um grande desafio, uma nova rotina, um desafio diário, está sendo uma excelente experiência, uma experiência muito boa. A gente tem Itana Rocha, que comenta que sendo mãe e estando em home office tem ganhos intangíveis. Ela deve comentar o que você falou agora, da possibilidade de estar próximo dos filhos, mas é também aquele desafio de dar atenção aos filhos, atenção ao trabalho. Uma hora você tem que saber administrar, fechar a porta, trancar e focar no trabalho. E a Andréa comenta, mais focado na sua área da Baiana, a telemedicina, que deu um boom recentemente, inclusive passou por uma série de novas certificações e otorgação, novas permissões do governo federal, que estavam pendentes, tiveram que acelerar e voltaram fortes. O que é que você tenha comentado que você não tem nada a ver diretamente com a liderança, mas o que é que você tem visto desse encaixe de telemedicina com as aulas? Mas, vamos lá, Baiana de Medicina. Além da aula teórica, você tem a obrigatoriedade de aulas práticas também. Tem um hospital, etc. e tal. Como é que está encaixado essa telemedicina nessas aulas práticas dos alunos que estão remotamente assistindo? Ou não, eles são obrigados a ir para a escola? Não, eles não estão indo para a escola. Esse segundo semestre é que vai, esse semestre da agora,
não foi permitido para a educação ainda, né? A telemedicina. A gente está utilizando, começando a utilizar agora no segundo semestre, para atendimentos, sob supervisão. Teve algumas travas, isso foi destravado, né? Mas a gente vai viver isso, essas práticas foram todas construídas agora para o segundo semestre. A gente vai viver isso agora, certo? Houve uma antecipação, quando a gente estava o semestre andando, né? De aulas telepresenciais, ou seja, são aulas com todos recursos, né, do EAD, só que o professor assistindo aos alunos, né, durante as aulas. Então, tem essa possibilidade de interação e de troca, tá? E agora, esse segundo semestre que vão condensar esses teleatendimentos, tá? O que foi liberado foi teleatendimento profissional, né? Isso já estava acontecendo nesse semestre aí, durante a pandemia, tá? Você falou agora de novos procedimentos médicos ambulatoriais e tal para uma nova realidade. Aluno. Para os alunos, mas também para os médicos. Eu falo mais da telemedicina, etc. e tal, que eles estão tendo que se adaptar. A telemedicina, na realidade, que já está aqui há, sei lá, 10 anos. Eu lembro que na faculdade eu tinha um colega que tinha, mas avançou absurdamente. Eu falei teleatendimento, e você está falando de telemedicina. Não, eu mudei, foquei em telemedicina, por causa da pergunta que eu vou fazer. Telemedicina está aqui já há 10, as pessoas estão falando telemedicina como se fosse uma coisa nova, mas já tem mais de 10. Na minha época de faculdade, tinha um amigo que tinha uma empresa de telemedicina na área cardíaca. E hoje a empresa segue atuando mais forte, maior e desenvolvendo muito, muito mais. Então são habilidades que estão se desenvolvendo com o tempo, e aprimorando, e aprofundando e acelerando, como você falou, em 2 anos foram acelerados para 30 dias. Quais são essas habilidades do futuro do líder, que o líder precisa ter para uma realidade que se avizinha ou a realidade que já está presente? Um futuro que já está presente. Pois é, o que a gente vive hoje é o futuro amanhã, né? É o que a gente tem para hoje, né? Que vai garantir o amanhã. Então, a adaptabilidade, a capacidade de análise, né? Porque você vai ter que ter a telemedicina. A gente vem caminhando cada vez mais para você automatizando um bocado de processos, né? Exames, né? Usando muito inteligência artificial, e é cada vez maior essa utilização. E isso não tem volta, né? É cada vez mais. Mas uma coisa é importante, porque quem decide é o homem, né? Então, vai exigir do médico a análise, a capacidade de análise sobre os dados que ele vai ver, né? E isso é super importante. Então, vai mudar muito esse perfil ao longo do caminho, né? Mas há sempre um lugar, como toda transformação, né? A gente viveu modernizações e transformações a vida inteira e nos adaptamos a isso, né? Então, a capacidade do homem de se adaptar a uma realidade, o que a gente tem que fazer é tirar proveito disso para ter mais qualidade de vida, né? Quando uma máquina pode fazer por você o trabalho mais pesado, que é o trabalho mais braçal, né? E você utilizar a inteligência humana para poder se utilizar da inteligência robótica, né? Então, quem vai fazer essas análises é o homem. O homem está sempre permeando esses caminhos. Então, eu vejo muito por aí. Mas o que é que cabe a gente, né? Olhar para a mudança, olhar para esses cenários e estar atento a eles, né? As mudanças que vão ocorrendo e buscar adaptação. Então, nunca vamos deixar de ter dores, né? A humanidade sempre terá dores. Então, sempre onde há dor, há oportunidade.
Então, onde estarão essas oportunidades para esses empreendedores, né, buscarem soluções e dentro das organizações também buscar as soluções para os seus problemas. Então, isso sempre vai existir, né? Você me perguntou sobre as habilidades do futuro, né? Então, em relação eu falei da criatividade, falei de soluções, análise para soluções de problemas, adaptabilidade, uma mudança de mindset mesmo, de que a gente precisa se desconectar. É lógico que o que eu aprendi no passado vai me respaldar para as minhas ações no futuro, mas eu não posso ficar preso a conhecimento, porque ele é mutável, ele é dinâmico, né? Então, como eu posso abrir minha cabeça, né? E me permitir o novo? O que é que eu posso aprender? Então, olhar o novo como um desafio. Olhar o novo como uma oportunidade de aprender. Então, é um mindset de aprendizagem mesmo. Eu estar pronta e aberta para aprender continuamente. Se você tem essa mente de estar aprendendo continuamente, não importa a idade que você tenha, certo? Você vai estar se atualizando e você vai estar, não vai ficar para trás, né? Então, e isso é uma abertura que a gente se dá. Porque qualquer pessoa eu tenho hoje, eu dou um exemplo muito legal do meu sogrão, que tem 86 anos, que se diz que é cidadão do mundo, né? Ele é um internauta hoje, né? E aprendeu a lidar com as ferramentas com 75 anos, mais ou menos, que ele começou a usar essas tecnologias. E hoje está com 86 anos e se vira nos 30, né? Tá nos Então, assim, acompanhando? não tem, eu acho que não, não sei. Não sei se ele está me acompanhando hoje. Mas isso não é impossível, né? A gente ter uma mente aberta para estar acompanhando essas mudanças, né? Então, adaptações contínuas, porque isso vai ser sempre necessário. Não olhar para a dor como a dor para lamentar, porque isso não resolve o problema. O que resolve o problema é você olhar para a dor e dizer o que tipo de solução a gente pode trazer para eliminar essa dor, né? Não Então, procurar sempre o problema, mas entregar soluções. quando você foca na solução e não no problema, você vai adiante. Senão, você fica para trás. Você fica preso. Você vai ficar preso na dor. E Né? um tanto de autoconhecimento, não é? Para saber exatamente quando você está em cada um desses níveis e que você tem que se superar e como você fazer para superar essa fase. Isso. Um líder, né? O que é um líder? Qual seria o conceito de um líder? Né? É aquela pessoa que impulsiona pessoas, né? Ela impulsiona pessoas a resultados, seja para a organização, seja para a carreira profissional. Então, eu não consigo conceber um líder que não seja um desenvolvedor, né? Uma pessoa que está ali para desenvolver outras pessoas, tanto para trazer resultados para a organização, que estão dentro da organização, mas também para trazer resultados para ela, porque ela precisa também trazer resultados. Quais são os sonhos, né? Quais são as necessidades de carreira dessa pessoa? Como eu posso otimizar isso enquanto líder dentro do meu trabalho, dentro da minha organização? Identificando as habilidades e competências de cada um. Às vezes, a gente vê dentro das organizações pessoas sofrendo horrores, fazendo uma atividade que não é sua habilidade, porque ela encontrou um emprego naquilo. Né? Quando você olha para a pessoa e diz assim, poxa, mas você tem tanta habilidade com informática e você começa a movimentar essa pessoa para que ela vá trabalhar dentro daquela área que ela tem habilidade, o que acontece com esse ser humano? Ele explode. Ele explode em tudo que você puder imaginar. Ele explode em motivação, ele explode em engajamento, ele explode em resultado, porque as entregas vão ser cada vez melhores, né?
e engajamento dentro da instituição, porque ele sabe que ali Nós ele passamos foi por essa. é conhecido e valorizado. Isso. Foi, conta Nós já então, tivemos essa Leonardo. experiência. Tivemos que uma pessoa extremamente desmotivada. Aí o líder, no caso um gerente, percebeu que ela não tinha afinidade nenhuma com aquilo, disse, essa daqui parece que tem um pouco mais afinidade com o comercial, desviou para o comercial. Mudou 100% a pessoa. Isso me lembra um caso que eu conheci de um brasileiro, eu acho que ele é irmão de Boninho da Globo. Ele tem uma rede de boates, clubes e tal em Ibiza. E ele deu uma entrevista algumas vezes dizendo que ele não demite absolutamente ninguém. As pessoas saem porque querem. Porque na hora da contratação, ele já sabe o perfil da pessoa que se encaixa com o perfil dele e com o perfil da organização, das organizações dele. O que é que ele faz? A pessoa está desmotivada, não está rendendo, desvia a função, põe outra função e a pessoa muda. Acabou. Já passou a ser altamente eficaz. Mas que ele dificilmente demite alguém, que nos anos de experiência se demitiu 2, 3, 4 é muito. O crivo está, como você falou, na seleção inicial e na definição de valores e cultura da organização. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Thelma? A gente tem aqui alguns comentários, são perguntas. Eu queria agradecer a Andréia e Tana, trabalham com a gente lá, que trabalham comigo. Itana e André trabalham. André está bem ativa aqui. E Itana também. A Itana está referendando o que você falou, que a Baiana promove a segurança psicológica para os colaboradores. E a Lana Machado comenta que as empresas precisam, tal qual a Baiana, ter a coerência entre as práticas, suas práticas diárias, seus valores e sua cultura, assim engajamento e satisfação das pessoas. Seu discurso e sua mensagem está bem passada aqui pelas pessoas que estão participando da live com a gente. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Algum comentário para a Thelma? Ou tem um sonho de ir para a Baiana estudar lá medicina ou qualquer um dos cursos que eles oferecem? Thelma, eu gosto de fechar a conversa antes de pedir suas palavras finais, sempre solicitando uma indicação. Isso está totalmente fora do script, mas... Bom, script foi um bate-papo, não teve script. Mas Tainá não te falou isso. Eu gosto de pedir sempre indicação bem aberto. Pode ser romance, pode ser livro técnico, que seja, de algumas coisas. Um filme, hoje em dia pode ser filme ou série, os dois se você preferir. Pode ser para relaxar a mente, ou pode ser alguma coisa reflexiva ou alguma coisa que remeta ao que você comentou. Um livro e algum site, algum informativo, alguma ferramenta que você acredita que seja interessante as pessoas utilizarem diariamente para se informar, se atualizar, buscar informações. Poli Leal trabalha com você, está dizendo que tem a sorte de ter uma líder tão dedicada e competente. É um fofo. Beijo, Poli. As meninas, ela está retornando agora, está de licença maternidade. Thelma, Andréa, Luísa, Ademar, todos aqui comentando a mesma coisa, Thelma. Tá, meus parabéns. Obrigada. É muito gostoso ter um time que realmente chega junto, né? É bastante afinado e a gente respira, né? Juntos, sempre, em todas nas dores, nas alegrias, né? Somos uma família, somos um grande time, né? Tenho o maior orgulho de cada uma dessas pessoas. São 37 hoje, entre estagiários e jovens aprendizes, né? São 37 pessoas com medicina ocupacional, com segurança do trabalho também junto com a gente, né? Então, em relação a livro, eu acho que um livro que marcou a minha vida, não é nem agora, mas que marcou a minha vida há muito tempo atrás, no começo da minha carreira, né? É Viver Amando e Aprendendo, de Léo Buscaglia. Foi um livro que abriu para mim a possibilidade de eu seguir meu coração,
né? De eu estar em contato com os meus valores e poder, de fato, seguir esses valores, essas minhas crenças que são que me botam, que faz com que eu faça as minhas escolhas. E eu não me arrependo delas, porque elas estão pautadas nisso aí, nesses critérios, né, de valores, tá? E quem me botou nesse caminho foi ele, e eu tinha, acho que 20 e poucos anos na época, né? Então é um livro que eu dei de presente até para uma analista nossa que nos deixou, porque foi para Brasília e eu dei de presente para ela, né? Porque eu acho que é um livro bacana. Mas tem livros interessantes hoje. Hoje é imprescindível você ler o Homo Sapiens, né? Conta toda a história, né? É fantástico. Então, de filmes, eu tenho muitos. Eu não sou muito de gravar nomes de filmes, né? Eu tenho assistido muitas séries, é, eu procuro me distrair com cinema, né? Então, deixa eu ver filmes que me impactaram. Foram muitos filmes, né? É, Pode eu ser sou antigo. péssima, Leonardo. Sou Eu péssima para costumo. falar de As filme. pessoas riem da minha cara quando eu digo que um dos filmes que eu mais admiro até hoje é um filme de 1943, ou 42 ou 43, que é Cidadão Kane. Ninguém acredita É, quando é, eu falo isso. Mas até eu tenho. hoje. O que me marcou né, quando eu era muito, muito menina ainda, foi O Vento Levou, né? E eu nunca vou esquecer A quando atriz morreu Scarlett recentemente Johansson, até, né? isso, uma delas, né? A outra já tinha, Isso. a Scarlett O'Hara, ela desce em pleno incêndio a escada, né? E os empregados, os escravos, muito apavorados, porque eram de muita confiança dela, apavorados, porque a propriedade estava toda incendiada. Aí ela parou na escada e fez assim: amanhã eu penso nisso. E foi dormir, né? Falei assim, o caos está instalado, eu vou precisar dormir para me recuperar, para amanhã eu estar inteira para pensar numa solução, porque o que está posto agora eu não tenho nada mais a fazer. Então, isso para mim também, eu era muito jovem, foi uma imagem que me impactou bastante. E trouxe isso para a minha vida, né? Eu estou trazendo impactos de coisas que foram transformadoras para a minha vida, essa postura, esse olhar para o caos, para o problema e dizer assim, eu tenho que me recuperar para poder estar inteira para pensar numa solução. Porque no jeito que se eu afundar agora, com isso eu não vou resolver. Eu estou precisando descansar, eu vou descansar. Então, é essa ideia, né, de, de, de filmes. Agora eu sou péssima para me lembrar, viu, Leonardo, Você me lembrou agora de uma história assista cinema. interessantíssima que eu levo por vida e que eu vi em um exemplo forte de um livro. Eu gosto de ler muito livro de militares, mas não pela guerra em si, apenas pela experiência psicológica deles de ultrapassar barreiras e de conseguir chegar além de onde eles conseguem, especialmente pela experiência militar. Aí eu lembro de um deles que ele citava do treinamento que ele tinha. Um deles era de escalada. Ele comentava que ele morria de medo de escalada. Um homem forte, 1,80 m e tanto, que tremia de escalar. E ele teve que subir uma parede, cheio de arnés, com corda, mosquetão, etc e tal. No meio da parede, ele olhou para o horizonte, viu a distância, a cidade, o chão bem baixo, começou a tremer e travou, não conseguiu subir. Ele disse que ele olhou para baixo, viu um escalador, o professor, o instrutor dele, magrinho, subindo que nem uma aranha, sem corda, sem nada, chegou do lado dele e foi dar um esporro nele, dizendo: o que aconteceu? Aí ele viu que o cara estava com medo. Ó, faz o seguinte: se limite ao seu mundo de 1 m. Você não entendi como assim de 1 m. Se você olhar para baixo, não vai lhe afetar nada. O sol está lá, vai estar lá de qualquer maneira. Você caia ou fica aqui, o sol vai estar lá. O horizonte é igual. A cidade não vai chegar perto para te salvar. A única coisa que vai poder fazer qualquer coisa na sua vida é você esticar o braço, levantar a perna na distância de no máximo 1 m
e conseguir levantar e chegar no teto. Então, mantenha-se, limite-se ao seu mundo de 1 metro, que você chega pouco a pouco onde você quer. Ou seja, aquela coisa que você que está muito além de sua habilidade, de sua capacidade de modificar o mundo, ignore. Eu não posso mudar, eu me informo, mas não deixo me penetrar na alma e me corroer por dentro, que é o que acontece hoje com as notícias exageradas, a informação que destrói o ser humano e que acaba fazendo aquela bola de neve toda dentro de nós, deixando-nos para baixo, depressivos, corroídos, estressados. É o que você falou, exatamente. É. Bacana. E alguma indicação para o pessoal de leitura diária, para informação, para atualização, site, periódicos, o que seja? Tá. Quem quer buscar propósitos, construção de propósito, tem um livro de propósito de Kiko, né? Kiko Kiansky, eu acho eu não sei pronunciar bem mas o sobrenome dele, né? Mas é uma Qual é o nome pessoa. do livro? É propósito. Ele tem vários livros, né? O Poder do Kiko tá Propósito? muito é de Kiko Kiko é por Kiansky. aí. Eduardo Almeida e Kiko Kislansky, alguma coisa Isso, assim. são os dois. Isso. Quem está procurando propósito pode, acho que é boa. Kiko é uma pessoa maravilhosa, Eduardo também. E eles vivem realmente esses propósitos e ajudam também as organizações a construir propósitos, né? Maravilha. Eu postei aqui no chat para quem quiser ver o livro que você indicou. Ok. Thelma, recebemos uma série de elogios à sua conversa, muito agradável, um prazer tremendo. Vou deixar suas palavras finais, se quiser arrematar, deixar uma mensagem para as pessoas e para os seus colaboradores, a sua família que nos escuta agora, surpreendentemente com 17 pessoas a essa hora da noite. Estou bem surpreso. Então, Quer deixar suas palavras? sim, para as pessoas, né, que eu acho que os jovens, né, da JA Bahia, né, o que eu deixaria, acho que os jovens são o futuro do amanhã, né, e essas pessoas estarão ocupando cargos de liderança, ou serão empreendedores, né, cultivar essa responsabilidade social, né? Nas suas atitudes, no seu fazer, procurar realmente entender, estar com esta preocupação em desenvolver pessoas, em não ter receio de estar a serviço das pessoas, né? Porque são elas que realmente trazem os resultados, seja para a organização, para você construir sua carreira também, você constrói também com as pessoas, né? Então é ter essa noção, né? De ter uma visão mais de valor, né? Colocar o valor no seu dia a dia, colocar um propósito na sua vida, certo? Que isso com certeza vai levar a humanidade do amanhã para lugares melhores, né? Mas com mais equidade, com mais solidariedade, né? Acho que quando a gente pensa no outro e a gente constrói e estamos juntos para fazer essa construção coletiva, a gente tem uma unidade, uma força muito grande. Então, que essa força, né, que esses parâmetros, né, norteiem as atitudes desses jovens para o futuro, para que eles possam realmente garantir um futuro melhor, porque estamos todos conectados nesse ecossistema, né? Tudo que nós fazemos de bom, de ruim, isso impacta no nosso ecossistema. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? De ser protagonista dessas mudanças, né? No mundo.
certo? Então, essa seria. E as meninas e as pessoas que trabalham conosco, né, que tá aí, que estão aqui nos prestigiando, agradecer pela participação, né? É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Gratidão, né, por estarmos juntas e aprendendo juntos cotidianamente, porque é isso que a gente faz mesmo, tá? E, Leonardo, agradecer a você também e a JA Bahia. Vocês chamam JA ou JA Bahia? A gente chama já Bahia, é a Já abreviação de Junior Achievement Bahia. Para não ficar muito pesado, a gente fala já Bahia, de maneira um pouco mais íntima, mais pessoal. E quem não conhece a Junior Achievement, nós somos uma associação, uma organização há mais de 100 anos de atuação no mundo e 15 anos na Bahia, que tem a função principal de educar para o empreendedorismo, para a liderança. A gente dá aula às crianças em escolas públicas e privadas, crianças pequenas às vezes até, dando-lhes noções de empreendedorismo, de finanças, de educação financeira, para que sejam o futuro do nosso mundo, do nosso país. Há uma série de exemplos que passaram, de pessoas que passaram pelas nossas aulas e depois voltaram como voluntários para dar aulas, já como empresários bem-sucedidos, como presidentes de multinacionais, como congressistas, como deputados, enfim. A gama é ampla e temos projetos interessantíssimos, desde, como eu falei, educação financeira, educação empreendedora, até ensinar uma criança a criar um produto, conceber um produto, captar recurso para a viabilização do produto através de cotas de participação de ação da empresa, vender o produto com estratégia de marketing e repagar os investidores. Isso é real, isso existe em Salvador. Quem tiver interesse em saber mais pode entrar em contato com a Tainá para ver como pode participar como voluntário ou como pode nos ajudar a ampliar o nosso leque de participação em outras cidades além de Salvador e outras escolas na Bahia. Thelma, foi um grande prazer lindo, conversar com lindo você trabalho. hoje. Prazer Foi foi meu, Leonardo. sensacional essa conversa, já passou 1 hora e eu nem senti. Dessa vez o Instagram não me cortou, que ele tende a me cortar exatamente agora. Muito obrigado pela participação de todos, vocês foram sensacionais participando ativamente nessa conversa. Foi um grandíssimo prazer. Obrigado a todos. Thelma, uma boa noite, um grande prazer Boa e noite, meus parabéns pelo Leonardo. Muito trabalho de vocês obrigada. da Baiana. Agora que eu conheço um pouco mais como foi na prática e como está sendo, virei mais fã. Obrigada. Um grande abraço, Léo. O Tchau. prazer foi grande. Até logo. Tchau. Tchau.